Bom, vamos lá então. Estamos ao vivo agora. Eu quero cumprimentar todos os participantes, os telespectadores que estão nos assistindo, os empresários. Quero cumprimentar o professor Marçal Justem Filho, cumprimentar o doutor Jacimar Dalcamini, que é nosso vice-presidente para assuntos jurídicos, cumprimentar o doutor Juliano Costa Couto, que é o advogado que é parceiro da nossa federação. E, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o nosso mestre. Eu, como sou um aprendiz ainda do meio de licitações públicas, que todo dia a gente está aprendendo, né, professor? Mas eu, desde quando fiz direito, nas aulas sobre direito administrativo, licitações, etc., sempre vinha o professor Marçal lá, em nome dos professores que citavam ele. Então, é uma honra para nós ter assim essa oportunidade de ouvi-lo. Sei que o senhor está trazendo notícias frescas para nós. Nós temos aí a lei de licitações que acaba de ser mudada, e eu sei que o senhor também já escreveu um livro de Flash. Eu não sei como é que o senhor consegue, mas parabéns por isso. E com a palavra, doutor Juliano Costa Couto, que vai dar sequência na sua apresentação. Muito obrigado por nos dar essa honra. Bom dia a todos e todas, bom dia, presidente Jefferson Nazário, bom dia, vice-presidente Jacimar Dalcamini. Com muita honra e alegria, e aproveito a oportunidade para parabenizar, Jefferson, a sua gestão que é plural, que é inclusiva, que é republicana e que é também moderna. E com essa visão, com essa ação, você trouxe aqui hoje para nos brindar com seu conhecimento consagrado, professor Marçal Justem Filho. Marçal é mestre e doutor em Direito Público pela PUC de São Paulo, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná por 20 anos, de 86 a 2006, e ele tem, por óbvio, um reconhecimento internacional. Ele é Visiting Fellow no Instituto Universitário Europeu da Itália e Research Scholar na Yale Law School, consagrada Faculdade de Direito dos Estados Unidos. Além disso, é um advogado, talentoso representante da minha categoria, da qual temos muito orgulho de tê-lo como inscrito, árbitro, parecerista e professor atualmente do IDP, e, se não me engano, até morador de Brasília. Talvez ele possa nos esclarecer isso. Professor Marçal, seja muito bem-vindo, vai nos alegrar essa sexta-feira. Estou certo de que todos sairemos daqui hoje melhor do que entramos. E as perguntas podem ser enviadas via Zap e chat para os nossos canais de comunicação, e serão feitas ao professor Marçal ao final de sua apresentação. Muito obrigado e bom trabalho, boa aula. Bom dia, é uma grande satisfação participar do evento. Agradeço a Fenavice na pessoa do seu presidente, Dr. Jefferson Nazário. Agradeço a participação de todos e as gentis palavras do meu caro amigo Juliano Costa Couto. Presto minhas homenagens ao Dr. Jacimar Dalcamini e a todos os integrantes da categoria e a todos os que ouvem este evento, participam deste evento. E, primeiro, confirmar que eu sou morador de Brasília já há alguns anos. Eu optei por morar em Brasília e tem sido uma experiência muito interessante, muito recompensadora. Eu gosto muito de Brasília. E vamos falar da Lei 14.183, de 1º de abril de 2021, e é um tema que está em todas as manifestações jurídicas mais recentes, é um tema da atualidade, mas é também, justamente por isso, um tema sobre o qual nós estamos aprendendo. Às vezes eu temo que as pessoas esperem de mim uma solução mágica ou divina sobre problemas que foram instalados no Brasil há centenas de anos, pelo menos há dezenas de anos, problemas esses que se relacionam à atividade administrativa do Estado brasileiro, que foram enfrentados por diferentes leis ao longo do tempo e que são objeto de tratamento da Lei 14.133, lei essa que não tem o condão mágico nem divino, ela própria, de impor uma modificação radical numa realidade brasileira. A minha primeira advertência, meu primeiro pensamento é esse: nós não podemos imaginar que uma lei
uma vez sancionada, produza uma espécie de ruptura na vida social e da noite por dia tudo se resolva. Essa é uma espécie de ilusão que todos, inclusive nós do meio jurídico, temos. E não é algo realista. Como não é realista imaginar que eu, Marçal Justin Filho, tenho todas as respostas e tenho todas as soluções e me contactei com uma espécie de oráculo, com uma divindade qualquer que vai falar através de mim e eu vou. Não vai ser assim. E nem pode ser assim, nem é uma solução satisfatória, nem democrática, né? Ter alguém que diga para os outros, de um modo impositivo, quais são as soluções para os problemas. Eu apenas tenho me dedicado a estudar como que eu escrevi esse livro, Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas, que vai ser publicado agora no final de maio pela editora Thomson Reuters. Eu me dediquei durante 4 meses, eu cessei todas as minhas atividades e me dediquei durante 4 meses a estudar a lei e a escrever sobre ela. Portanto, não foi assim um processo tão sem sofrimento, digamos, foi bem sofrido. Eu tenho feito várias postagens no Instagram, no meu canal, que é Marçal Justin, e tenho falado bastante sobre o assunto, o que é uma decorrência da demanda e do desejo da população brasileira e da comunidade jurídica de encontrar melhores soluções para licitações e contratações administrativas. Eu tenho uma exposição que eu vou apresentar e que sintetiza aquilo que eu pretendo falar. Basicamente, eu pretendo falar sobre contratos administrativos hoje e não tanto sobre licitação, já que, para os fins específicos, a questão da licitação não apresenta tamanha relevância. Eu suponho que a minha apresentação está aparecendo para todos e vamos lá. Em termos genéricos, antes de entrar propriamente no tema, nós poderíamos agrupar as novidades, ou as inovações trazidas pela Lei 14.133 em 3 grupos. Há inovações sistêmicas, digamos assim, que envolvem a alteração da disciplina da atividade administrativa em geral. Significa que a Lei 14.133 não trata apenas e exclusivamente de licitação e contratos administrativos. Ela vai muito mais além ao pretender impor um ambiente de integridade e de governança destinado a combater desvios tradicionais no Brasil, sejam eles relacionados à corrupção, sejam eles relacionados à falta de planejamento e execução inadequada de planejamento. Há inovações específicas quanto às contratações propriamente ditas e há inovações quanto à licitação. Rapidamente, as inovações sistêmicas, o que eu poderia falar? O primeiro é a deslegalização. Ou seja, a Lei 14.133 não tem a perspectiva de concentrar de um modo exclusivo a disciplina de licitações e contratações administrativas. Ela remete a regulamentos. Existem mais de 45 previsões de regulamentos no âmbito da Lei 14.133. Grande parte do tema será objeto de disciplina por regulamento, por instrução normativa e por edital. E pelo contrato. A ideia é uma implantação de um ambiente de integridade com práticas de governança pública que já eram exigidas do setor privado. Quem está trabalhando com contratação administrativa sabe que a lei anticorrupção impõe práticas muito severas para a iniciativa privada. Essas práticas foram consagradas e incorporadas no âmbito da atividade administrativa. Há uma exigência de governança pública com as chamadas linhas de defesa da integridade da atividade administrativa, de tal modo que todo agente público que tiver participação, conhecimento, relativamente a alguma atividade licitatória ou contratual, passa a ter o dever de atuar na preservação da integridade, da seriedade e da adequação das atividades. Há previsão da responsabilização da autoridade superior. Se a autoridade superior não implantar um ambiente de integridade, dando oportunidade a desvios, ela responde pessoalmente por isso, com uma responsabilidade objetiva. Não existe mais, na sistemática da lei, o argumento de eu não sabia o que estava acontecendo. A autoridade superior não pode dar oportunidade a que o seu subordinado pratique atos de desvio.
E, portanto, ela responde junto com o subordinado, caso isso aconteça. Há uma consagração de um processo eletrônico. A lei incorporou as inovações tecnológicas, toda a sistemática de licitação e contratação e execução de contratos se subordina aos mecanismos tecnológicos mais modernos. O processo licitatório passa a ser eletrônico, preferencialmente. Todas as atividades, contratação, vai se fazer contrato por via eletrônica, vai se executar o contrato e seu controle e gestão se fará por via eletrônica. Há uma disciplina muito intensa quanto ao planejamento, que envolve implicações, inclusive no tocante à centralização e digitalização das informações. A lei incorpora a ideia de que a tecnologia permite planejamento, mas permite também compartilhamento de informações, permite que os diferentes agentes tenham ciência em tempo real de tudo que está acontecendo e que todas essas informações sejam concentradas basicamente num super, hiper extraordinário portal chamado Portal Nacional de Contratações Públicas. Portal esse que é um sítio eletrônico que deverá contemplar todas as informações sobre todas as licitações, todos os contratos, contratações diretas, tudo que for praticado no âmbito de contratação e licitação, deverá estar contido no Portal Nacional de Contratações Públicas, que inclusive contemplará minutas, modelos, informações sobre desempenho anterior, de tal modo que seja possível a qualquer pessoa, mediante acesso ao Portal Nacional de Contratações Públicas, ter informação sobre tudo o que acontece em todos os entes federativos do Brasil, em termos de licitação e contratação. Esse Portal Nacional contemplará também, segundo previsto, uma plataforma para a realização de licitações e, portanto, será possível a todos os entes federativos promover, e todas as entidades de administração pública, com personalidade de direito público, se valer do Portal Nacional de Contratações Públicas para realizar as suas próprias licitações. Há uma inovação magnífica, que é um dos pontos mais marcantes da nova lei, que é a reforma da disciplina da invalidade dos atos administrativos. Se supera a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que dizia que do ato nulo não derivam direitos. Se admite a geração de direitos para particulares e terceiros, mesmo nos casos de nulidade absoluta. Se admite a modulação dos efeitos da decisão invalidatória. E há uma previsão que é uma previsão também muito interessante, que é o dever de resposta a todos os pleitos formulados pelo particular. Não se admite mais que a administração permaneça omissa diante de um pleito de um particular. O particular que formula um requerimento tem direito a obter uma manifestação da administração. A administração tem o dever de se manifestar sobre isso, e isso tem um reflexo específico no tocante à repactuação, como nós veremos adiante. No entanto, a lei não trata do problema fundamental do Brasil, da administração pública brasileira, que se chama precatório. Eu tenho brincado dizendo, ou o Brasil acaba com o precatório, ou o precatório acaba com o Brasil. Enquanto não for solucionado o problema de precatórios, todas essas questões sobre licitação, contratação administrativa, não serão solucionadas. Nem se eliminará a corrupção no Brasil. Ou o Brasil acaba com o precatório, ou estabelece um mecanismo que impeça a utilização do precatório como um meio de escape ao Estado de Direito, ou tudo isso é uma ilusão. Bom, vamos a um tema que é o tema central da minha exposição. O tema central da minha exposição se relaciona com os contratos de serviços contínuos. Aqueles contratos tratados no artigo 57, inciso 2, da Lei 8666, que é um tema central de interesse para a categoria, são aqueles contratos que, na Lei 8666, podiam ser contratados por prazo superior à vigência do crédito orçamentário a que se vinculassem, ou podiam ser objeto de sucessivas prorrogações até o prazo de 5 anos, 60 meses. Essa hipótese foi mantida, essa figura foi mantida na Lei 14.133, com um tratamento muito mais detalhado e minucioso. Aliás, bastante minucioso. Um dos temas que é tratado com maior profundidade na Lei 14.133 envolve os serviços
executados de forma contínua. Há uma definição formal, serviço que está no artigo 6º, inciso 16, que eu leio. Serviços contínuos são aqueles com regime de dedicação, serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, são aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que os empregados ou contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação do serviço, o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos, e o contratado possibilita a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados a seus contratos. Essa definição formal do inciso 6º, do inciso 16º, inciso 16 do artigo 6º, não implica que apenas estes sejam os serviços contínuos contratáveis. Há duas categorias de serviços contínuos da Lei 14.133. Os serviços contínuos, que são aqueles executados de modo contínuo, e os serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que tem essa categoria que tem o regime da repactuação previsto. Os serviços contínuos que não envolvam dedicação exclusiva de mão de obra estão sujeitos às regras gerais da contratação administrativa, com algumas ressalvas. Esses serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, eles são objeto da previsão da repactuação. Pelo menos formalmente a repactuação tem a ver com esta figura. Nós voltaremos ao tema. O que eu gostaria de, antes de passar à frente, é destacar que a lei em nenhum momento subordinou o enquadramento de um contrato nessa categoria à exigência da relevância, importância, essencialidade do serviço. Essa é uma questão relevante porque a Instrução Normativa número 5 de 2017, que disciplinava o assunto no âmbito do Poder Executivo Federal, ela impunha como requisito para o enquadramento no regime do artigo 57.2 da Lei 8.666 a existência de um serviço essencial para a atividade administrativa. E esse requisito não constava na lei anterior, não consta na lei atual, é um requisito que não integra a concepção jurídica do Instituto. E por quê? Porque não tem nada a ver o serviço executado de forma contínua com o serviço essencial. São duas figuras distintas. Há alguns serviços executados de forma contínua que são essenciais, se eles pararem para a atividade administrativa. Tem outros que não são. Eventualmente, você pode imaginar um serviço de copeiragem para fornecer água e cafezinho, que, por mais relevante que o seja, não é, obviamente, um serviço essencial para a administração pública. E é um serviço a ser executado de forma contínua que pode ser contratado sob esse regime. Uma das questões fundamentais é o prazo de vigência desses serviços, desses contratos, que era o tema do artigo 57.2 da Lei 8.666. Como fica a questão do prazo de vigência na Lei 14.133? Antes de avante, eu diria, olha, um dos grandes problemas na interpretação da Lei 14.133 é que parece que o legislador colocou tudo assim. Tem um aparelho que é para lavar vegetal. Não sei se vocês já viram, que você põe o vegetal dentro, põe água, aperta e ele fica girando e joga tudo para o lado. Parece que fizeram isso com a Lei 14.133. Ou seja, você tem que encontrar os pedaços da disciplina normativa, essa é uma das críticas à Lei 14.133, em diferentes dispositivos. Não tem um dispositivo específico, único, que trata o assunto. É um dispositivo, um pedacinho da disciplina está no artigo 6º, outro pedacinho no artigo 20, outro pedacinho no artigo 50, para você compor o regime jurídico dentro da própria Lei 14.133, você precisa compor, somar, identificar e somar tudo isso. Prazo de vigência, então. Existe uma regra geral no artigo 105. A duração dos contratos regidos por essa lei será prevista em edital. E deverão ser observados, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual quando ultrapassar um exercício financeiro. Essa disposição não é exatamente idêntica àquela da Lei 8666. Ela é muito mais ampla. Vejam, deverão ser observados no momento da contratação, não no momento da licitação. E a cada exercício financeiro, ou seja,
A cada exercício financeiro, você verificará a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual quando ultrapassar um exercício financeiro. Ou seja, quando o contrato tiver de ultrapassar um exercício financeiro, ele tem que estar dentro do plano plurianual. Mas você não precisa verificar isto de modo genérico no momento da licitação. Você vai verificar no momento da contratação, o que é, eventualmente, um problema. E há uma outra regra geral no artigo 150. Nenhuma contratação, não é nenhuma licitação, nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada do seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação. Portanto, eu posso ter uma contratação com prazo superior a um exercício orçamentário, mas o problema que a lei exige é a existência de crédito orçamentário para o exercício em que for realizada a contratação. Sob penalidade de ato, etc. Mas há uma regra específica no artigo 106. A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos. Ou seja, aqui não há nenhuma referência à exclusividade de mão de obra. Abrange, portanto, também os casos em que não há exclusividade de mão de obra, observadas as seguintes diretrizes. 1. A autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá testar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual. É a primeira questão fundamental que se relacionava à argumentação na primeira versão da Lei 8666 do artigo 57.2. Por que você contrata por 60 meses? Por que você contrata por 5 anos? Porque você reduz os custos do particular. Porque o particular vai diluir os seus custos fixos num período muito mais amplo e ele pode, então, realizar investimentos, pode contrair obrigações, pode contratar pessoas, não necessariamente pelo regime trabalhista, mas pode assumir encargos por um período maior, o que implica uma redução de custos que pode ser transferida para o preço oferecido para a administração pública, o que é uma questão econômica óbvia. Qual é o problema de você contratar por um prazo curto, prorrogável sucessivamente, como a administração fazia? É que, como a prorrogação não é um direito do particular, isso é pacífico, o particular tem de se programar para amortizar o seu investimento dentro de cada período. Portanto, ele é contratado por 6 meses, que é o que resta, como se fazia antes. Eu vou contratar cada serviço continuado pelo prazo remanescente do exercício financeiro. Então, eu contrato por 6 meses. Ora, se eu contrato por 6 meses, todos os meus custos fixos, uniforme, por exemplo, outros investimentos que eu tenho de fazer, eu tenho de amortizar em 6 meses. Porque se eu for prorrogar depois de 6 meses, a prorrogação é uma faculdade da administração. E ela pode simplesmente dizer, eu não quero prorrogar. E se ela não quiser prorrogar, o particular não tem direito a nenhuma indenização. Portanto, fazer um contrato com prazo de até 5 anos, sob um ponto de vista primário, em termos econômico-financeiros, é muito mais vantajoso para a administração pública do que fazer um contrato por 6 meses prorrogáveis até 5 anos. Portanto, a lei já induz, façam os contratos por prazo maior, que isto vai ser mais vantajoso para a administração. Por outro lado, a administração deverá testar, no início da contratação de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem de sua manutenção. No entanto, o inciso 3º produz uma regra absurda. A administração terá a opção de extinguir o contrato sem ônus quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagens. Ou seja, você pode contratar por 5 anos, mas você pode, administração pública, resolver o contrato unilateralmente, sem nenhum ônus, não a qualquer tempo. A lei diz na data de aniversário do contrato. A cada ano, se não tiver crédito orçamentário, ou se entender que não é vantajoso, a administração pode rescindir o contrato
sem nenhum tipo de consequência. Essa faculdade de resolução unilateral se relaciona ao artigo 106, inciso 3º, está disciplinada no parágrafo 1º do artigo 106. A extinção mencionada no inciso 3º do caput desse artigo ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 meses contado da referida data. Ou seja, a administração pública tem uma espécie de uma janela a cada ano, computado a partir da data da contratação, para promover a rescisão por ato unilateral, sem que haja qualquer ônus para ela. Ou seja, essa é uma solução que ela é despropositada, eu digo isso nos meus comentários, porque se o particular, confiando na administração, fez uma estimativa de investimento para 5 anos, ele vai ter um prazo de 5 anos para amortizar os seus investimentos, reduzir os preços, ofereceu vantagens para a administração em virtude do prazo de 5 anos, é um despropósito, é inconstitucional que a administração possa, em prazo inferior, pôr fim ao contrato sem indenizar o particular. Não tem solução jurídica nesse sentido no Brasil. E, se não forem reconhecido isto, a administração pública não terá nenhuma vantagem nas licitações, porque o particular terá o ônus de incorporar na sua proposta, de precificar o risco de uma rescisão unilateral por parte da administração antes do decurso do término do prazo contratual. Essa disciplina da faculdade de extinção é um dos temas centrais, me parece que vai dar margem a grandes discussões depois da vigência e da aplicação, a lei na verdade está vigendo, mas da aplicação das regras da Lei 14.133. Uma outra questão é a prorrogação, porque se permite a prorrogação. Os contratos de serviço, artigo 107, os contratos de serviço e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal. Significa que, se ele for contratado por 5 anos, ele pode ser prorrogado até 10. Mas se ele for contratado por um prazo inferior, ele pode ser, na sistemática típica da Lei 8.666, ir sendo prorrogado. E essa prorrogação pode chegar até 10 anos. Desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. E essa hipótese não apresenta maiores peculiaridades no tocante à extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, partindo do pressuposto de que a prorrogação não é um direito adquirido do particular, mas é uma faculdade de ambas as partes. E, portanto, se qualquer das partes entender que não é vantajosa a prorrogação, ela tem a faculdade, ao final do prazo previsto originalmente, de produzir essa extinção. A negociação com o contratado significa a possibilidade da alteração das condições previstas no edital originalmente, o que envolve já uma nova concepção de vinculação ao edital. Ou seja, admite-se a negociação para alterar as condições originalmente previstas. Uma outra questão que é central na lei é a disciplina da repactuação. A repactuação, todos que trabalham no âmbito de contratação administrativa, especialmente em serviços contínuos, sabem que a repactuação é uma figura que surgiu sem previsão em lei, que foi disciplinada em atos normativos secundários e que acabou sendo objeto de institucionalização no âmbito federal por meio de instruções normativas e por meio da jurisprudência do TCU. A repactuação foi tratada de um modo formal por parte da Lei 14.133, que tem uma grande pluralidade de dispositivos sobre o tema. Primeiro, ela tem uma definição formal sobre o conceito, inciso 59 do artigo 6º, repactuação, forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise de variação de custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo, ao qual o orçamento esteja vinculado para custos decorrentes da mão de obra. A prolixidade desse dispositivo reflete a complexidade do problema dos contratos de serviços contínuos que envolvam mão de obra. Todos os que atuam no setor sabem que existem variações de custo no âmbito desses contratos que se referem a fatores peculiares relacionados a regime de serviço trabalhista, basicamente. Ou, se não trabalhista, pelo menos de categorias profissionais. Ou seja, basicamente, uma coisa é você ter um contrato de fornecimento de um automóvel, de gasolina, os preços todos estão no mercado. Outra coisa é você ter um contrato cuja execução depende do uso de mão de obra. Essa mão de obra está sujeita a categorias profissionais que têm dissídios coletivos, etc. Dissídios coletivos esses cujo conteúdo não se vincula a variações inflacionárias previstas e refletidas por índices de variação de preços. Portanto, a lei trata do reajuste de preços contratual e trata da repactuação. E prevê essa definição para repactuação especificamente como instrumento para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de serviços contínuos, em que haja ou dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra. A lei ela tem tamanha preocupação com o tema que ela tem dois dispositivos com texto igual. O artigo 25, parágrafo 8º, e o artigo 92, parágrafo 4º, tem a mesma redação. Nas licitações de serviços contínuos, observado interregno no mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento será por 1. Reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra. 2. Repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra. O artigo 135 trata, vejam só, a gente já está em outro dispositivo. Nós falamos do 6º, do 25, do 92, e agora está falando do 135, que trata especificamente da repactuação. Prevendo que a repactuação será feita mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais com data vinculada. A apresentação da proposta para os custos decorrentes do mercado, e, portanto, eu vou ter custos que são reajustáveis de acordo com índices de mercado, basicamente, e ao acordo, convenção coletiva ou dissídio coletivo ao qual a proposta seja vinculada para os custos de mão de obra. E daí existem vários parágrafos no artigo 135 que disciplinam minuciosamente o tema. Por exemplo, a repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias. Observado o princípio da anulidade do reajuste de preço da contratação. Ou seja, significa o quê? Que você pode ter várias etapas de repactuação, digamos assim. Por exemplo, você tem uma pluralidade de categorias profissionais que estão envolvidas na execução do contrato. Cada categoria profissional tem um dissídio em data distinta. Então, você vai fazer uma repactuação altamente complexa, em que os custos, a variação de custos de cada categoria será considerada em vista do período anual, mas do dissídio coletivo da categoria. Então, se você tiver 5 categorias, você vai distribuir essa repactuação, basicamente, em 5 etapas. Podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação... Vejam, discutir a variação de custos que tenham a sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra, os decorrentes de insumos necessários à execução do serviço. Quem trabalha com repactuação e em contratos de objeto complexo sabe o que isso significa e sabe a dificuldade que isso envolve. Por isso, o parágrafo 5º do artigo 135 diz: quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções, dissídios
envolvia essa contratação. Mas o artigo 135 prevê uma regra que é uma regra problemática, que já tinha sido apontada pelo TCU, consagrada pelo TCU, e tinha sido prevista em instruções normativas. A administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios, bem como preços para insumos relacionados ao exercício da atividade. Essa é uma questão problemática, especialmente por causa do parágrafo 2º. É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas dos acordos, convenções ou dissídios que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam a contratos com a administração pública. Essa é uma temática que tinha surgido no passado. Era, em muitos casos, a autonomia para a produção de dissídios coletivos conduzia à introdução de regras específicas para trabalhadores que prestassem serviços relacionados à administração pública. E daí, então, se dizia, se o sujeito for empregado de uma empresa contratada pela administração pública, ele vai ter tais ou quais direitos, que não são extensíveis aos empregados de empresas que não sejam contratadas da administração pública. Qual era a situação prevista como decorrente disso? Havia um repasse para a administração pública de encargos, às vezes significativos, que não existiam para os demais empregados do setor privado. A jurisprudência do TCU já apontava isso como uma reprovação, e se diz, olha, em última análise, o que está se dizendo aqui é o seguinte: essas regras são proibidas. E cabe à categoria profissional empregadora ficar atenta para isso, porque se porventura for aprovado no acordo dissídio trabalhista um encargo que se enquadre dentro dessas categorias, ele não pode ser repassado pela administração pública. Não vai ser aceito na repactuação. Vai ter de ser arcado isoladamente pela empresa que presta serviços à administração pública. Essa é uma questão problemática, porque a margem de oposição, discordância da empresa privada relativamente a dissídios coletivos ela é limitada. Eventualmente, vai se impor uma obrigação, e essa obrigação, instituída numa convenção ou dissídio coletivo, se refere, por exemplo, à matéria não trabalhista. É usual que isso aconteça. E isso não pode ser repassado para a administração pública na repactuação. Nós temos aí um problema bastante relevante do ponto de vista jurídico, que tem a ver com a dissociação entre as disciplinas das contratações administrativas e da disciplina do direito coletivo do trabalho. O processamento da repactuação. Há uma exigência de requerimento dos interessados. Essa é uma questão peculiar, porque o reajuste, propriamente dito, o reajuste de preço, aquele vinculado à variação de um índice de apuração da inflação, esse reajuste deve ser concedido de ofício por parte da administração. Não a repactuação. O interessado tem de formular um requerimento com uma demonstração analítica da variação de custos, com a comprovação daquilo que houve de alteração no tocante à formação de custos, etc. E há um dispositivo que é muito salutar na lei, que obriga a fixação de um prazo para a administração responder ao pedido de repactuação de preços. Essa é uma questão muito marcante, porque era tradicional, na vigência da Lei 8666, que o particular pleiteasse a repactuação, apresentasse o seu cálculo e a administração se fizesse de omissa. E simplesmente convocasse o particular para assinar a renovação, a prorrogação contratual, sem se manifestar sobre o pedido, remetendo as partes para discutir o assunto na sequência. E isso, em tese, não pode mais acontecer.
Em tese, por quê? Porque na lei não se admite mais isso. O parágrafo 6º do artigo 92 diz: nos contratos para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva ou com predominância de mão de obra, o prazo para a resposta ao pedido de repactuação será preferencialmente de 1 mês, contato da data do fornecimento da documentação. Ou seja, a administração pública tem de colocar no contrato o prazo. E o prazo, preferencialmente, é de 1 mês. Preferencialmente significa que não é obrigatoriamente. É verdade. Mas a administração pública tem de colocar o prazo, é obrigatório colocar o prazo, e ela, não, obviamente, não vai poder colocar que o prazo dela é de 180 dias, 360 dias. Não é 1 mês, é muito pouco. Ela que justifique isso. Há uma exigência muito intensa de motivação, de justificação das decisões adotadas pela administração. Se no edital constar um prazo absurdo, esse prazo é inválido. Viola a proporcionalidade. Eu tenho de ter aqui a proporcionalidade e necessidade na acepção de fixação de um prazo que seja o mínimo possível. E há o problema da preclusão, que era um problema sério, que decorria da orientação do TCU, que tinha sido incorporada na Instrução Normativa número 5 de 2017, que dizia que, se não houvesse solicitação da repactuação, ou se não fosse comprovada a variação de preços, ou se fosse pura e simplesmente prorrogar o contrato pelo valor original, ocorreria a preclusão do direito de obter a repactuação ou o acréscimo ou a variação. Essa preclusão significaria, de acordo com a teoria adotada pelo TCU, uma incompatibilidade lógica entre a conduta de assinar um termo de prorrogação e o pleito de alterar o valor até então cobrado. O TCU dizia: se você, particular, assinou um termo mantendo o valor anterior, significa que isso é incompatível com a pretensão de obter um acréscimo, porque você, em tese, não teve nenhum tipo de acréscimo dos seus custos. Essa tese é uma tese extremamente frágil do ponto de vista jurídico, mas o TCU aplicava e a Instrução Normativa 5/2017 consagrou-a. Essa situação não tem uma resposta precisa e exata no âmbito da Lei 14.133. Não existe uma previsão expressa de preclusão relativamente à repactuação. No entanto, é necessária, para que a repactuação aconteça, a manifestação formal do particular pedindo a repactuação e demonstrando, a lei exige, de modo analítico, a variação dos seus custos. Portanto, não vai acontecer a repactuação se o particular não a provocar. E, para provocá-la, ele tem de apresentar os comprovantes com a demonstração analítica. Implicitamente, portanto, eu posso supor que, se ele não se manifesta, ou se ele não faz a demonstração analítica, a administração não pode deferir a ele uma repactuação com valores superiores ao que ele vinha praticando. No entanto, existe a manifestação, a exigência de manifestação formal da administração quanto ao pleito. Logo, se imagina, dentro da sistemática implícita da lei, que vai ocorrer a preclusão. Se o particular ficar omisso, ele não vai ter a repactuação. Se ele apresentar uma demonstração analítica que não tenha um custo, ele não vai poder pedir depois. De todo modo, há uma hipótese no artigo 131, parágrafo único, que diz o seguinte: o pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro e repactuação é, formalmente, um instrumento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do artigo 107 desta lei. Significa, portanto, que, genericamente, a lei proíbe pedido de reequilíbrio, revisão de preços, depois de extinto o contrato. Encerrado o contrato, não pode mais pedir. Diferentemente do que acontecia na Lei 8666. Nada impede que você peça antes do encerramento, mas você não pode pedir depois do encerramento, mesmo nos casos de prorrogação. Portanto, há uma necessidade de cautela intensa quanto ao tema, porque a tendência dos órgãos de controle será a manutenção do entendimento interior. Ou seja, se porventura você não pediu
ou se você pediu e não incluiu tudo que você tinha direito de incluir, você perdeu o direito. Há uma outra figura, e eu me encaminho para o término já, há uma outra figura que é o contrato de fornecimento e de prestação de serviço associado. É uma figura que não existia na lei anterior e que pode apresentar grande relevo, inclusive no setor. O artigo 6º, inciso 34, diz que esse contrato é um contrato de objeto complexo, misto, caracterizado pelo fornecimento e prestação de serviço associado, em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas por tempo determinado. Em princípio, o fornecimento é para compras. No entanto, ao disciplinar no artigo 46 obras e serviços de engenharia, a Lei 14.133 diz: na execução indireta de obras e serviços de engenharia são admitidos os seguintes regimes: fornecimento e prestação de serviço associado. Significa dizer que você pode ter um contrato em que o particular tem a obrigação contratual de construir algo e de prestar serviços posteriormente, relativamente a esse algo. Uma penitenciária, por exemplo. Você eventualmente teria aí um fundamento para dizer o particular é contratado para um objeto que é executar a infraestrutura, que é uma obra de engenharia, e depois se presta serviços associados a isso. Manutenção, operação, e isto por um tempo determinado. O artigo 113 também se refere a a mesma figura contratual, prevendo que o contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial. E aqui fornecimento claramente é uma compra. Ou a entrega da obra. E claramente eu tenho, portanto, o reconhecimento de que essa figura contratual pode ser utilizada para obras e serviços de engenharia. Somado com o prazo relativo ao serviço de operação e manutenção. Este limitado a 5 anos, contados da data do recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do artigo 107 desta lei, que a gente já viu que prevê um prazo de 10 anos. Portanto, eu tenho aqui uma figura contratual que é instituída pela Lei 14.133 e que não tinha a proximidade maior que existe contra essa figura é a concessão administrativa, que é uma figura que está prevista na lei das PPPs e que tinha uma remuneração muito peculiar vinculada ao desempenho do particular. Essa é uma outra figura que está regida como uma espécie de contrato com objeto complexo que soma obra, serviço, engenharia ou uma compra e a prestação de serviços. Eu tenho aqui a possibilidade, portanto, de comprar um equipamento e contratar a manutenção no mesmo contrato, independentemente daquelas figuras de dispensa, de licitação que a gente conhecia e que continuam previstas, aliás, na Lei 14.133. Conclusões. Existe uma flexibilização da disciplina contratual. A Lei 14.133 é muito mais singela, muito menos exaustiva no tocante à disciplina da contratação administrativa. Ela dá margem, permite, atribui à administração um campo de atuação para conceber, modelar contratos sem a necessidade de uma expressa disciplina minuciosa na própria lei. O termo pode ser objeto de regulamentos, mas o edital pode construir novas figuras contratuais. Há uma redução da oportunidade para práticas administrativas oportunistas. Isso envolve, inclusive, a redução dos prazos previstos para rescisão do contrato por culpa da administração. Tem a ver com a diminuição do prazo para que o particular, sem pagamento, por exemplo, suspensão do pagamento, suspensão da obra e outras práticas que a administração costumava adotar e que importavam um grave sacrifício aos direitos e interesses do particular. Há novas alternativas de contratação. No entanto, há as incertezas sobre o futuro, porque nós não sabemos exatamente como tudo isso vai funcionar efetivamente na prática no mundo real.
Será que a administração pública brasileira vai mudar da noite para o dia simplesmente porque vai aplicar a Lei 14.133? É incerto. Mas certamente o que se impõe, mais do que nunca, é um dever de diligência do contratado. O contratado não pode arriscar. Se o contratado pretender supor que ele pode realizar uma contratação para depois tentar consertá-la, mediante alterações, acréscimos, é cada vez menos viável isso, o TCU tem combatido isso, os órgãos de controle têm combatido isso. É melhor perder uma licitação do que você quebrar. Porque se você fizer uma proposta que não vier a ser viável de execução, em termos econômico-financeiros para a empresa, ela dificilmente conseguirá obter alguma solução para compensar os seus investimentos, custos, gastos, etc. Isso não deixa de significar, por um lado, que, desde logo, é muito possível que os preços praticados nos contratos tenham um acréscimo. Ou seja, se o particular vier a praticar o preço efetivamente compatível com as suas despesas e com o mercado, é muito possível que tudo aquilo que a administração pública vinha, de algum modo, negando, tenha de ser formalmente incorporado. Nós estamos, portanto, diante de um novo cenário. Esse novo cenário é um desafio que todos nós teremos de enfrentar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Uma salva de palmas aí para a apresentação, que é uma verdadeira aula, uma aula muito qualificada. Nós já temos algumas perguntas ali, eu já vou passar para o doutor Juliano e o doutor Jacimar elaborar para o senhor. E eu, como empresário do setor e também um dos líderes aí na categoria, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que está dentro do contexto, tanto da 866 como a nova lei que vem. O senhor entende que a nova lei ela traz mais responsabilidade para o pregoeiro na forma de licitar? Porque nós vemos aí ainda os órgãos públicos continuam focados no menor preço e não no melhor preço. E isso gera passivos bilionários aí para o ente público, que as empresas acabam não conseguindo honrar o contrato, ainda mais com essas previsões aí que o senhor vê que muitas vezes agora estão possibilitando fazer até 5 anos, mas você faz uma projeção de diluição de custo em 5 anos, mas o ente público tem a liberdade de rescindir em 12 meses. Você fica um tanto quanto perdido quanto a isso. Mas talvez no edital que venha a ser elaborado tenha uma previsão um pouco mais segura para quem for propor um serviço para o órgão público. Mas, primeiro, com relação aos pregoeiros, o senhor entende que eles terão mais responsabilidade com a nova lei ou as responsabilidades continuam as mesmas da 866? Há uma previsão explícita na lei nova relativamente ao conceito de menor preço. O conceito de menor preço passou a ser qualificado como o menor desembolso para a administração pública, com a exigência da inclusão no âmbito da avaliação do menor preço de todos os custos que a administração possa ter. Não que isso não estivesse previsto, fosse já um dever no âmbito da Lei 8666. A Lei 8666 não negava isso, nem a Lei do Pregão negava isso. Mas agora está considerado determinado de modo explícito que todas essas implicações da execução do contrato sejam tomadas em vista. E, portanto, não é possível que o pregoeiro ignore as insuficiências, digamos assim, da proposta ou deixe de tomar em mente todas as despesas que são relacionadas e pode-se supor que o próprio edital deva ser melhor elaborado para incorporar tudo isso e para assegurar todas essas diferentes questões. É verdade, no entanto, que o TCU já tinha uma jurisprudência dizendo, olha,
se a proposta do particular tiver um defeito, como, por exemplo, ausência de previsão do custo de um insumo, ausência de previsão de um tributo, de uma carga tributária, azar do particular. Muito embora essa jurisprudência do TCU exista, parece-me que é muito claro no cenário atual a construção de uma exigência de que tudo isso seja avaliado no momento do pregão e que o pregoeiro tome em mente a efetiva inexecuibilidade de propostas. A ideia de que menor preço é o menor valor previsto como remuneração por particular está superado. A lei formalmente superou isso. E, portanto, é indispensável que o pregoeiro admita e identifique as falhas e os defeitos e promova a desclassificação. Veja o que acontece. A lei prevê que a atuação como pregoeiro seja reservada para pessoas que têm uma formação específica ou experiência no assunto. O artigo 7º trata disso. É claro que uma grande parcela das pessoas que trabalham com pregoeiro hoje em dia é meio amador sobre o assunto. É indispensável uma manifestação, uma atuação mais concreta da administração pública de treinamento desse pessoal. Isso talvez seja algo que institucionalmente possa ser desenvolvido, porque o pregoeiro também, você fica observando lá, veja do ponto de vista do pregoeiro. Ele vai desclassificar uma proposta, daí o TCU vai dizer, você desclassificou mal essa proposta. O pregoeiro, o risco da responsabilização é muito sério. Se ele desclassifica uma proposta que não devia ser desclassificada, ele é responsabilizado. Se ele aceita uma proposta que devia ter sido desclassificada, ele é responsabilizado. Peraí, como que ele vai salvar a vida dele? Então é necessário que haja um suporte da administração pública como um todo para a função do pregoeiro. Ótimo, ótimo. Obrigado pela explicação. Doutor Juliano, com a palavra, por favor. Muito obrigado, Marçal, professor Marçal, pelas lições objetivas, claras, com os slides trazendo o cotejo para a legislação. Foi muito proveitoso. O senhor está sendo muito elogiado aqui. No YouTube, nós estamos com mais de 250 pessoas assistindo. Aliás, agradeço a todos os advogados, alunos, a minha equipe do escritório e dos demais colegas que eu divulguei isso. E, assim, de muito proveito. E parabéns à FenaVisto por estar graciosamente ofertando isso à comunidade jurídica. Professor, eu vou fazer, presidente Jefferson, duas perguntinhas aqui e acho que vai dar dentro de uma resposta só, professor Marçal. A primeira é a seguinte: dentro dessa ideia de uma formação mais técnica dos pregoeiros, dos operadores dos contratos e licitações, dentro do que virá, né, como estofo técnico do Portal Nacional de Contratações Públicas, uma agonia que aflige muito ao setor de vigilância privada é o fato de algumas propostas, algumas contratações, professor Marçal, serem sacramentadas em preços que nós já sabemos manifestamente inexequíveis. Não há milagre a ser feito quando você tem, por exemplo, 200 vigilantes que devem ter seus salários em dia, nós já somos conhecedores dos encargos, e aí você vai ter, no máximo, ali uma gestão de cunho administrativo, de lucro ou não. Então, assim, como reagir a isso contra preços inexequíveis que levarão, talvez, no futuro, à responsabilização do Estado por não adimplemento de tributos e encargos sociais. E a segunda questão, muito rápida, um pouco vinculada, o edital, a partir de agora, pode trazer a previsão de prorrogação contratual pelo prazo de até 10 anos. Ao mesmo tempo, vimos, o senhor colocou muito bem, que o artigo 106, na parte final, pode ensejar a rescisão da contratação quando a administração dizer, olha, isso não é mais lucrativo. Eu lhe pergunto, a empresa poderá judicializar contra este ato, demonstrando que a proposta na qual ele está operando ainda é a mais vantajosa para a administração? Né? Espero não ter feito uma pergunta muito complicada, mas Vossa Excelência, com a inteligência e o preparo que tem, saberá descortinar. Existem outras perguntas aqui dos ouvintes e eu vou, acho que, bater uma bola aí com o presidente Jefferson e Jacimar na sequência. Muito obrigado. Espero ter me feito claro. Perfeito. A questão de preço inexequível sempre foi um problema muito relevante, porque
rigorosamente não existe nenhuma fórmula aritmética ou estatística que indique a configuração disso. Mas o que existe, talvez essa seja uma necessidade, é a administração incorporar o reconhecimento de que uma proposta de valor irrisório não é necessariamente a melhor. E, portanto, essa é uma questão que é o grande desafio da administração pública, que tradicionalmente acha que, ao ser enganada, e ser enganada de um modo evidente, ela está tendo alguma vantagem. E, portanto, me parece que não existe faculdade de administração pública, autonomia, competência discricionária, para aceitar uma proposta que não tenha um valor suficiente para a cobertura dos custos. Essa é uma questão que tem de ser incorporada para a administração pública, inclusive por isso, como você implicitamente colocou, se o particular não pagar e não liquidar essas obrigações, no caso de serviços com mão de obra exclusiva, está previsto na própria lei. Vai ocorrer uma responsabilização, tal como o Supremo tinha definido, etc., vai ocorrer a responsabilização da administração pública, e isso está expressamente previsto na lei, inclusive. Então, a lei prevê isso, prevê mecanismos para combater isso. Não fala explicitamente da desclassificação da proposta por inexequibilidade, mas implicitamente a questão é levantada. Se, porventura, a administração tem que tomar toda a cautela relativamente à liquidação das obrigações trabalhistas, é evidente que, se a proposta não for suficiente, para isso tem de ser desclassificado. Não tem outra alternativa. E, portanto, eu acho que a sistemática da lei autoriza, de um modo intenso, a necessidade de a administração tomar consciência disso e o direito do particular apontar essas circunstâncias. Lembre que existe toda uma nova sistemática de procedimentos auxiliares que remetem à documentação do que aconteceu e, inclusive, há informações sobre o desempenho anterior do licitante em outros contratos administrativos. Isso vai ficar disponível de modo genérico. Há uma regra, inclusive, de desconsideração de pessoa jurídica que é problemática, mas que tem a virtude de permitir que essas empresas que tradicionalmente aparecem para vir disputar uma licitação sem nenhum compromisso e depois somem, elas normalmente têm as mesmas pessoas envolvidas, elas devem ser objeto de combate por parte da própria administração, porque a lei estabelece isso. E você vai ter como um dos critérios, inclusive de seleção necessário de qualificação, a comprovação do desempenho anterior. E, portanto, você vai ter de colocar no edital a comprovação do seu desempenho anterior num contrato com objeto semelhante, que vai ser um requisito de qualificação técnica. Qual foi o teu desempenho anterior num contrato semelhante? E isto, portanto, é um acréscimo para compor esse quadro como um todo. Segunda parte da questão, eu acho que, sem dúvida, a ideia de que o encerramento de um contrato vantajoso pela simples afirmativa da administração pública de que o contrato não é vantajoso é um indício sério de desvio ético praticado. Ou seja, todas as decisões devem ser motivadas. E a afirmativa, mesmo em face da Lei 8666, já era assim, mas agora tem de ser reputado como uma questão objetiva. Todas as avaliações de preço são sujeitas a um mecanismo previsto no artigo 23 da lei. Você afirma que o preço é vantajoso ou desvantajoso, não mediante uma convicção subjetiva, mas mediante indicadores objetivos. E, portanto, se o sujeito disser que vai fazer a rescisão porque não é vantajosa a manutenção do contrato, ele tem de provar isso. E se não provar, a questão é objeto de controle, e eu acho que controle jurisdicional, além de uma sugestiva comunicação aos órgãos de controle para verificar o que está acontecendo num caso desses. Obrigado, professor. Doutor Jacimar. Professor Marçal, parabéns aí pela brilhante palestra. Acho que isso vem enriquecer o conhecimento da nova norma e agradecer a todo o público que está nos acompanhando aí. Nós sabemos que o presidente da República essa lei ainda não entrou em vigência por conta dos vetos,
ele vetou, salvo engano, 26 disposições que estão sendo submetidas ao Congresso para manter ou não esses vetos. O senhor destacaria algum desses vetos que seriam importantes ser mantidos na nova lei? Naquilo que a lei não foi vetada, ela está em vigor. Então, o veto não obstaculiza a vigência dos dispositivos que não foram vetados. Então, esses dispositivos, em grande parte deles, existe, eu disse, olha, o dispositivo não era norma geral, ele não vinculava estados e municípios, eu achava que era... Tem um dispositivo que é o dispositivo talvez mais maior complexidade, que para a iniciativa privada é o dispositivo mais central. É aquele que diz que a ordem de início da execução de qualquer contrato deve ser acompanhada do depósito numa conta corrente vinculada dos valores necessários à liquidação da prestação. Esse é um dispositivo que, do ponto de vista do particular, se destinava a uma garantia da viabilidade e da certeza do pagamento. E talvez, se esse dispositivo tivesse sido mantido, ele pudesse representar efetivamente uma redução de custos para a administração pública em vista da redução dos chamados custos de transação. Ou seja, o particular sabendo que o montante correspondente à prestação a ele devida está reservado numa conta bancária que não pode ser objeto de penhora, de nada, essa conta bancária se destina apenas ao pagamento dele particular. Isso permitiria uma segurança ao particular, segurança intensa. O argumento que foi dado pelo presidente é de que esse dispositivo dificulta a gestão orçamentária, viola postulados de direito financeiro, etc., que não são contrários à vinculação, proíbe a vinculação de receitas à despesa, etc. Uma parcela grande dos administrativistas ficou muito revoltada com o veto desse dispositivo. Rigorosamente, no entanto, a gente sabe que esse dispositivo talvez levasse à paralisia da administração pública tal como ela é conhecida hoje, porque dependeria da existência prévia dos recursos para a execução, o início da execução de qualquer contrato. Portanto, no entanto, eu gostaria de ver esse dispositivo em vigor. Eu gostaria que isso acontecesse. Qual será a grande grita de prefeitos, governadores e tal? Eles não vão mais poder fazer contrato, iniciar contrato, que eles sabem que eles não vão pagar. Aquela história, olha, vamos executar uma obra, rodovia aqui. Começa a execução. Começa a execução, daí na primeira medição já não paga porque não tem reverba. Daí fica isso parado, etc e tal. Qual seria a solução? Você recebe a verba, você vincula a verba àquilo e você executa. Esse seria um dispositivo que eu acho que todos nós gostaríamos de ter como vigente, porque ele evita esse descalabro prático que existe na vida brasileira, que é você iniciar um contrato e não pagar por ele. A administração pública brasileira faz isso e, de fato, é algo muito sério. Se a administração pública fosse confiável, se não tivesse problema precatório, não precisava fazer isso. Professor, nós temos aqui várias perguntas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar depois, vou fazer uma, o doutor Juliano mais uma e o doutor Jacimar mais uma. Aí depois nós encaminhamos as outras perguntas para o senhor, senão nós vamos falar o dia inteiro aqui, que vieram várias aqui. Nós temos aqui uma pergunta, que é um paranaense aqui. A PGE do Paraná e outras procuradorias têm orientado a não utilizar a Lei 14.133 de 21, antes que os pontos sejam regulamentados para serem aplicados com segurança jurídica. Na sua opinião, a lei não está pronta? Na minha opinião, o modelo que a gente para o qual a gente está evoluindo é um modelo dinâmico que não é mais o antigo. E, sob esse ângulo, nenhum modelo está pronto. A lei não está pronta? Sob um certo ângulo, a lei não está pronta. Essa concepção de deslegalização, ela é um pouco chocante para nós, pensadores
do direito clássicos, que legalidade, tudo deve estar previsto na lei, a administração pública não pode fazer nada que não esteja previsto em lei, etc. Isso, aliás, é superado em todos os lugares do mundo e vai ser superado no Brasil também. Eu tinha sugerido, inclusive, isto. Eu escrevi vários artigos sobre o tema e parece-me que a lei está em vigor. Mas eu não sugiro, parece-me não, a lei está em vigor, perdoe. Pelo absurdo que eu disse. Não, a lei está em vigor. Alguns dispositivos, para a sua aplicação, necessitam regulamentação. Portanto, eu diferenciei 3 grupos de normas dentro da Lei 14.133. Aquelas que estão plenamente em vigor e são eficazes e aplicáveis, como, por exemplo, dever de implantar a governança pública, a exigência de gestão por competências, o planejamento, o controle, tudo isso está em vigor. A administração pública não pode dizer, não vou aplicar isso. Como? Por que motivos que não vai aplicar? É obrigatório aplicar. Tem um segundo grupo que se relaciona ao Portal Nacional de Contratações Públicas, que envolve publicação de edital e publicação de contratos. Enquanto esse edital não estiver operacional, é muito problemático você dizer que você vai fazer licitação com base na Lei 14.133, especialmente porque a Lei 14.133 diz que, por um prazo de 2 anos, é possível fazer licitação com base nas outras leis que perderão vigência aqui 2 anos. Portanto, enquanto não estiver em vigor isto, é problemático. Eu não aconselho fazer licitação com base na Lei 14.133 ou contratação direta, porque o que está se querendo é isso, fazer contratação direta. Por quê? Porque o limite para dispensa de licitação foi elevado substancialmente. Para contratos, o limite de dispensa na Lei 8.666 é 16.700, é isso, né? E o limite passou a ser 50 mil reais. Então, todo mundo quer fazer contratação com base na direta. Eu não quero fazer licitação, mas eu quero fazer contrato sem licitação com base na nova lei. Por quê? Porque o limite é maior. Só que para condição de eficácia do contrato, com base na Lei 14.133, é a publicação do seu extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas, que não funciona. Portanto, como que você vai fazer o contrato? E como você vai dar eficácia ao contrato se você não pode publicar no local que a lei diz que é obrigatório publicar? Portanto, eu acho que é um obstáculo muito grande e é uma temeridade você dizer, não, mas enquanto não funciona o portal, eu me valho dos instrumentos jurídicos disponíveis na lei anterior, que são publicados no Diário Oficial. Bom, não está previsto na Lei 14.133 publicação no Diário Oficial. Aliás, o dispositivo que previa isso foi vetado pelo presidente da República. Portanto, eu digo, a terceira, você tem os dispositivos que são vigentes e plenamente aplicáveis. Há os dispositivos que são vigentes, mas não são aplicáveis por um obstáculo material, que é a falta de operacionalidade do portal. E existem dispositivos que são vigentes, mas que não são aplicáveis porque necessitam de regulamentação. O próprio pregão previsto na Lei 14.133, ele não é o mesmo pregão previsto na Lei 10.520, tem várias distinções. E você precisaria, portanto, de um novo regulamento. Alguns têm dito, olha, não se aplica o regulamento antigo e muda aquilo que você tiver de mudar. Cada pessoa, cada pregoeiro vai fazer isso? Você vai fazer um pregão aqui, nesse órgão, ele vai dizer, olha, eu acho que o procedimento é assim, mas esse dispositivo aqui é incompatível com a Lei 14.133, então eu vou aplicar só aquele. Daí o outro pregoeiro acha outra coisa, o outro acha outra coisa, vai virar uma confusão danada. Ou seja, é muito mais razoável, muito mais seguro, muito mais inteligente, você, qual o motivo do desespero de querer aplicar a lei nova? A gente viveu com todo esse regime por tanto tempo. Não, faltam 2 meses para sair o regulamento. Esperemos 2 meses. A gente estuda melhor a lei, inclusive, etc. Então, eu até compreendo e apoio a posição da PGE do Paraná. Não porque eu sou paranaense, mas simplesmente porque, casualmente ou circunstancialmente, coincidimos de opinião. Obrigado, doutor. Doutor Juliano?
Eu acho que o professor Jacimar vai fazer uma pergunta agora aí, eu faço a próxima e talvez a derradeira. Acho que é Tá isso. bom. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Professor, na nossa atividade de segurança privada, tem o emprego de mão de obra e está sob o abrigo do novo Estatuto da Segurança Privada que está no Senado para ser aprovado, um projeto de lei, e lá contempla também atividades de tecnologias, no abrigo da nova norma. E já é usual na nossa atividade ter a contratação de mão de obra com a tecnologia, como câmeras e outros equipamentos. A pergunta da Cláudia Marques aqui ainda que o contrato exija investimentos, equipamentos, máquinas, etc., a extinção do contrato no primeiro ano poderá se dar sem ônus para a administração? Eu acho que essa concepção é uma concepção que deve ser interpretada em termos. Eu posso imaginar que existam situações em que a contratação... É problemático isso, mas eu posso imaginar que a contratação envolva uma prestação por parte do particular que não demande investimentos de longo prazo mais significativos. E que, portanto, eu teria só mão de obra. Imaginemos isso. E daí, então, você encerra o contrato, encerra. Né? O particular tem de fazer provisão para a rescisão dos contratos de trabalho ao término do prazo, e, portanto, o preço que ele cobra já incorpora tudo isso. Encerrou hoje, não ficou nenhum resquício de encargo para o particular. Se for assim, é possível que a administração ponha fim a qualquer instante dentro desse prazo anual. No entanto, se o contrato tiver previsto a aplicação de qualquer outro equipamento ou a existência de alocação de investimentos cuja amortização se faça ao longo do prazo de um contrato de 5 anos, 2 anos, 3 anos, não é cabível que a administração ponha fim e diga para o particular, olha, você pode levar suas câmeras e faça o que você quiser com elas. Não é possível isso. Ou seja, é indispensável que o contrato preveja essa solução. Se porventura, e isso talvez seja uma questão de prevenção que a gente se acostumou muito intensamente com o direito do trabalho. Todos nós sabemos, eu não sou especialista em direito do trabalho, mas todos nós sabemos que, em termos de direito do trabalho, você tem de prevenir a ocorrência de um evento que seja danoso, porque depois não tem como corrigir. Talvez nós estejamos diante de um cenário aqui, no âmbito da atividade administrativa, semelhante. Se você tiver um edital que diz que você tem de comprar, investir, tal, o prazo de 5 anos, e não disser o que vai acontecer se houver uma rescisão, você tem de impugnar esse edital. Olha, é indispensável. Para formular a proposta, eu tenho de saber o seguinte, eu serei obrigado a amortizar este investimento no prazo de 12 meses, ou eu posso amortizar esse investimento no prazo contratual previsto. O contrato tem de ser isso. Porque é essencial para poder formular a proposta. Senão, não tem como formular a proposta. O edital é inválido por uma falha na disciplina da elaboração das propostas. E daí um sujeito vai formular uma proposta com prazo de amortização em 5 anos e outro com prazo de 12 meses. Não são propostas iguais. Não tem como julgar qual é a proposta mais vantajosa num caso desses, por defeito do edital. E, portanto, eu acho que nós temos de desafiar a administração cada vez que verificarmos uma falha dessa ordem e, vejam, essa sistemática de linhas de defesa criou para os advogados públicos uma posição muito interessante, porque eles passam a ter uma responsabilidade muito significativa, uma influência muito grande. E o risco de responsabilização do advogado público é gigantesco, porque ele passa a ser um controlador da legalidade de tudo que acontece dentro da licitação. E, portanto, se você formular uma impugnação, o advogado tem de ser ouvido. Se o advogado público não apontar esse defeito, ele vai responder junto. Não é assim, não, mas o meu parecer era consultivo. A tendência
Não, você vai responder por não ter dito, olha, de fato, existia um defeito nesse edital. Você tem que apontar como advogado. E, portanto, há um cenário que é um cenário muito mais favorável ao reconhecimento de pleitos procedentes por parte particular, para evitar aquela clássica situação. Eu sou administrador e eu faço o que eu bem entendo. Isso não é possível mais no cenário democrático em que a gente vive e no cenário da Lei 14.133. Obrigado, professor. Doutor Juliano, por favor. Muito obrigado. Vamos ver aqui agora. Eu espero não estar apertando o professor Marçal, mas para ele jogar a bola para ele é igual jogar bola para Pelé, Romário, não tem confusão nenhuma. Professor Marçal, a gente tem tido uma preocupação e a gente tem analisado junto à FenaVist com preocupação o ponto que o senhor levantou acerca dos parágrafos do artigo 135, que dizem que a administração não se vinculará a disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios de verbas não trabalhistas. Ok. O parágrafo fala claramente de repactuação. Perfeito. Algumas convenções coletivas na área de segurança privada, elas efetivamente trazem custos e ônus para o empresário, como às vezes um auxílio odontológico que ele é obrigado a dar ao vigilante e tal. Vamos lá. Quando eu ganho a licitação com a proposta mais vantajosa, este valor estará embutido. Eu posso inferir que somente quando da repactuação não se admitirá aumento neste item, ou será que a administração, quando ver a minha proposta vantajosa, fala, olha, eu não vou remunerar isto? Eu espero, não sei se me fiz claro na pergunta, então é uma pergunta capciosa, porque a lei fala que a administração não se vinculará a ônus indevidos, mas eu posso vencer com a proposta mais onerosa já encampando isso. Estou me perguntando se eu cobrar isso vai ser ilegal e a administração um dia pode querer criar uma glosa, inclusive com efeitos pretéritos, ou se é só na repactuação que eu não vou poder contabilizar esse item. Muito obrigado, professor. Eu posso dar uma resposta assim, com uma certa tranquilidade, posso dar uma resposta com uma dimensão de prospecção relativamente ao Poder Judiciário e em relação ao TCU, daí então a gente fica numa situação, com todo respeito ao TCU, bastante complicada. Do ponto de vista de tranquilidade pessoal minha, é impossível uma lei pretender negar ao particular o repasse para o preço de todos os seus custos. Eu antigamente contava uma piada, que era a piada sobre a revogação da lei da gravidade. Todo mundo morria da risada, tal, né? Um município que tinha feito uma lei, tal, e daí ficava decretada a revogação da lei da gravidade. Daí a gente dizia, bom, a piada era assim, uma disputa no Câmara de Vereadores e alguém dizia, mas Vossa Excelência é um ignorante, tal coisa, porque nós podemos fazer uma lei aqui e somos autônomos. E daí outra pessoa diz, não, é que a lei da gravidade é uma lei federal, então a gente não pode revogar. Então, é mais ou menos isso que está se pretendendo fazer no âmbito da Lei 14.133, revogar as leis da economia. Você vai fazer uma proposta e daí você não pode incluir na proposta os seus custos. Teu preço é um preço que não inclui os teus custos. Isso é um absurdo do ponto de vista econômico. Obviamente, o preço é formado por diversos fatores, alguns deles são variáveis, mas um dos elementos fundamentais é o custo direto e o custo indireto. Portanto, se isso é um custo por particular, é claro que a sua proposta tem de compor isto. Portanto, a ideia, a finalidade do dispositivo, acho que é para o primeiro e para o segundo artigo 135, é impedir que, depois de pactuar o contrato, haja um acréscimo relacionado a outras despesas que onerariam a administração pública sem que o particular se preocupasse com o assunto. O particular diz, como isso eu vou repassar por preço, eu vou dar todos os benefícios para os empregados sem nenhuma preocupação.
Então, essa seria a preocupação. Mas, ainda assim, a minha ponderação é a seguinte: se, porventura, você tiver um dissídio coletivo que estabelece, de modo genérico, um encargo para todos os empregadores, não tem como, viola a isonomia, viola a propriedade, viola uma série de princípios constitucionais, não tem como a administração dizer, não, eu não vou pagar, azar seu. Você fique com isto e você pague de um jeito para pagar. Não tem forma de fazer isso. Não existe, de acordo com o sistema, essa situação. Você tem de incorporar no preço todos os custos, ainda que supervenientes, decorrentes de eventos que não estão sob a gestão do particular. Então, essa é a minha segunda questão. Cabe, eventualmente, ao Poder Judiciário para uma interpretação conforme desse dispositivo. Agora, o TCU, essa é uma outra questão. O TCU pode simplesmente dizer: eu acho que, como não era cabível incluir na repactuação, então não podia incluir desde o preço inicial. Existe esse risco do TCU dizer isso? Existe. E você vai dizer, não, mas o tal do oráculo falou numa vídeo que não pode. O TCU vai morrer da risada e dizer, olha, oráculo é o TCU, não o professor Marçal. Quem manda é o TCU. E eles têm razão sobre o setor. Eu reconheço, sem nenhuma dificuldade, isso. Só que eu acho que, obviamente, está errada a interpretação. Não é aceitável que o particular formule uma proposta, a administração aceite essa proposta, contrata, executa e depois, com efeito retroativo, diga não. Isso é inconcebível dentro de um sistema que preze segurança jurídica. Mas o TCU, às vezes, nem sempre é fácil, né? Vamos lá, presidente Jefferson. Para encerrar, professor Marçal, para a gente poder ir para as considerações finais, eu queria uma orientação sua de como que as entidades de classe podem contribuir ou colaborar para a construção dos dados para o Portal Nacional das Contratações. De que forma que nós podemos atuar? A pergunta é sobre a alimentação do portal ou sobre a construção do portal? Das duas formas. Eu tive informações sobre o aspecto técnico da implantação, no sentido de que está em andamento isso e que, num prazo muito menor do que se poderia esperar, ele estará em funcionamento. Existem algumas formalidades burocráticas, porque não foi ainda constituído o comitê gestor do portal. E o primeiro passo indispensável para o funcionamento do portal é a constituição do comitê gestor. Esse comitê não foi constituído ainda. Então, isso é um problema, mas no âmbito federal, a informação que eu tenho é que existem estudos bastante evoluídos e adiantados para o funcionamento do portal, pelo menos na sua parte inicial. Tá? Que é uma coisa bastante simples, né? O portal tem uma amplitude muito grande, mas para fazer divulgação de edital e divulgação de contrato, não tem nenhuma complexidade. Portanto, você pode começar o funcionamento do portal com isso, de um modo muito simples, sem grandes dificuldades. Então, acho que o governo federal tem recursos para isso e que está encaminhando. O que talvez seja viável seja uma moção das diferentes entidades no sentido da dinamização da implantação do comitê gestor. O tema talvez esteja parado dentro de algum órgão federal e talvez possa ser trazido à luz do dia para discussão e, na verdade, não é uma coisa muito difícil. O comitê gestor é basicamente um ato administrativo que diz, olha, são indicados os nomes de tais pessoas, chama os representantes de estados, chama os representantes do município, para cada qual indicar os seus representantes. Né? A lei prevê o assunto e se resolve isto, sem o que não tem como andar a coisa. E no tocante às informações, eu acho que será necessário verificar como serão alimentadas essas informações. Porque é uma questão de segurança séria, porque todas as informações deverão constar lá e
uma informação equivocada pode ser muito ruim. Então, se tem de ter um controle de segurança no tocante à alimentação muito grande. Então, é algo assim que terá de ser examinado com cautela no tocante à regulamentação do restante, que é informação sobre desempenho, informação sobre punição, informação sobre registro de preços, tudo vai estar nesse portal, e o filtro para acesso a isto é talvez a grande preocupação de todos nós. Então, eu acho que essa seria a questão de colaboração, de estar atento para ver quais são as soluções adotadas, inclusive, para, se for o caso, apontar a necessidade de aperfeiçoamento. Ok, muito obrigado. Doutor Juliano, considerações finais. Olha, presidente Jefferson, presidente Jacimar, uma alegria ter tido a oportunidade aqui de ouvir e aprender com o professor Marçal. Vocês viram que você pode fazer a pergunta que for, que ele habilmente e de forma leal, né, não fica escorregando da sua opinião. Sou admirador de seu trabalho, é um colega em Brasília. Às vezes aqui tivemos a oportunidade de palestrar em conjunto. Pena que dessa forma agora virtual, que é possível hoje. Saudade, professor Marçal, de lhe dar um abraço e de aprender ainda mais contigo. Vamos manter contato. Com alegria a todos que estiveram aqui conosco para ouvir, né, essa grande autoridade em administração pública brasileira e que, digo mais, o presidente Jefferson, a lei de licitação e a contratação, tal qual 8666 veio há 30 anos atrás, ela não tem o condão de resolver tudo, até porque eu ainda tenho uma ponderação, sabe, professor Marçal? Eu acho que o Estado devia fazer uma lei de licitação só para obra de engenharia e separar os demais temas em outra norma, para não misturar os conceitos, mas foi de muito aprendizado a manhã de hoje. Presidente Jefferson, vamos seguir em frente, contem comigo e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor. Doutor Jacimar, considerações finais. Professor Marçal, mais uma vez, assim, agradecer e parabenizar pela brilhante palestra. Nós sabemos que a lei, parte dela já está em vigência e que a gente tem um caminho aí para as interpretações. Nós vimos que no Código Civil nós tivemos um princípio consagrado lá e que eu acho que dá um norte para essas interpretações que estão difusas com relação à boa-fé das contratações. E eu espero que as interpretações, tanto do TCU como da própria Justiça, trilhem por esse caminho, de a gente prestigiar o princípio da boa-fé. Eu quero agradecer aqui a Federação pela ideia, pelo presidente de estar conduzindo esse evento, e pela ideia de trazê-lo aqui. Certamente, quando essa norma estiver mais decantada, a gente vai ter oportunidade de mais algumas vezes estarmos juntos aqui, para aprender mais um pouco. No mais, agradecer a todo o público que está conosco aí e agradecer o senhor de uma forma bem afetiva. Muito obrigado. Professor, antes de passar a palavra, eu quero agradecer a sua gentileza e carinho de nos atender e estar aí dando essa verdadeira aula para todos os brasileiros que estão tendo a oportunidade de assistir, vai multiplicar pelas redes sociais isso. E parabenizá-lo por ser um brasileiro tão inteligente, tão capaz, né, e que disponibiliza o seu tempo ao estudo e ao trabalho em prol não só do meio jurídico, mas da coletividade ainda, que são os empresários, os trabalhadores do meio, que se utilizam tanto dos seus ensinamentos. E eu, na sua fala, eu quero que o senhor coloque aí para nós a partir de quando o livro vai estar disponível, né? E como nós podemos ter acesso a ele. Com a palavra e muito obrigado novamente. Bom, eu agradeço a oportunidade e acho que todos nós temos de colaborar, há um dever conjunto de colaboração de cidadania para o aperfeiçoamento da atividade administrativa do Estado, para evitar que os recursos públicos sejam desperdiçados de qualquer modo que você possa imaginar. E, portanto, todos nós estamos, acho que, irmanados nessa tarefa, nesse escopo.
O meu livro deve estar disponível eu ia dizer nas livrarias, é algo simbólico hoje em dia, né? Estará disponível efetivamente a partir do dia 28 de maio, é a promessa da editora Thomson Reuters, mas já está em venda antecipada. É possível aproveitar até uma oferta de venda que está disponível no site da Thomson Reuters. E, além disso, eu só queria complementar algo que o Dr. Jacimar destacou, que é a questão essencial da boa-fé. Sem uma boa-fé recíproca da administração pública e dos particulares, nós nunca vamos ter nenhuma atividade administrativa satisfatória do Estado brasileiro. Ou seja, se TCU, órgãos de controle, Poder Judiciário, partirem do pressuposto de que a administração pública está sempre certa e o particular está sempre errado, se o particular partir do ponto de vista de que, se ele não for esperto, ele não vai conseguir ter uma vantagem, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum, nós estaremos destinados a um naufrágio coletivo. É necessário que o próprio Tribunal de Contas, com todo respeito, eu não vou ensinar para o Tribunal de Contas o que tem que fazer, mas é necessário que o Tribunal de Contas tome consciência de que a tutela aos interesses e direitos dos particulares faz parte da sua função. O TCU tem recusado isso, dizendo que quando o particular é lesado, ele que vai ao Poder Judiciário e não o TCU. Que o TCU não tem função de defesa dos direitos e interesses dos particulares. Eu acho um equívoco, eu acho que o TCU precisa, como órgão de controle, defender todos os interesses em jogo. E isto é um passo adiante no aperfeiçoamento da tarefa da administração pública. Espero que todos nós possamos, dentro de algum tempo, nos reunir de novo para discutir o que pode melhorar e não tentar evitar aquilo que esteja ruim. É isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, então. Um abraço a todos e, em breve, espero que tenhamos a oportunidade de ouvi-lo novamente de forma presencial numa grande palestra em Brasília. Daí. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, professor. Um abraço, presidente. Obrigado. Bom final de semana a todos. Cuidem-se. Tchau, tchau. Obrigado.